Há um tempo atrás na minha vida, tudo que eu pudesse deixar para o dia seguinte, eu deixava, e sem exceção. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a pensar totalmente diferente, inclusive os Estados Unidos me ajudou muito nisso. Ultimamente eu tenho adquirido vários hábitos saudáveis que estão me ajudando a melhorar a cada dia mais. Inclusive, eu passei a entender também o valor e o poder que existe na minha decisão. Eu ainda estou no meio desse processo porque eu entendo e eu sei que essa mudança leva tempo. Mas cada vez mais eu coloco em prática um princípio que eu aprendi com meu pai, que é cada vez que você faz algo repetidamente, aquilo vai se tornando mais fácil. E isso serve para tudo. Inclusive tem coisas que a gente, isso é muito difícil, isso demanda muito tempo. Mas quando você faz uma coisa que você considera muito difícil, depois, quando vier alguma tarefa que é um pouco mais fácil que aquela, aquilo você vai tirar de letra. Você literalmente vai conseguir fazer com a mão para trás, porque você já fez e já passou por uma situação muito mais difícil do que aquela. E assim a vida vai indo. Eu realmente acredito que os hábitos mudam tudo na sua vida, sabe? E que você tem que tentar buscar ao máximo ser uma pessoa melhor todos os dias, independente se for na área do conhecimento, da saúde, do esporte, você se exercitar mais, você buscar estudar mais sobre as coisas, você tentar retirar tudo aquilo que faz mal à sua vida e colocar coisa boa, sabe? Como aqui nesse vídeo vocês conseguem ver, tem um teclado ali atrás e um violão e alguns post-its. Esse teclado e esse violão são um hobby para mim, porque eu gosto muito de tocar instrumentos musicais. Inclusive, algum dia eu posso trazer algum vídeo sobre isso aqui no canal. E aqueles post-its são algumas coisas que eu escrevi para sempre que eu bater o olho ali, eu lembrar das minhas próprias lições, das coisas que eu preciso seguir na minha vida, sabe? Alguns valores que a gente tem e a gente às vezes precisa relembrar, porque no caminho da vida a gente acaba esquecendo, acaba deixando para trás. Então isso é muito importante. E você também pode achar um tipo de hobby, um tipo de esporte ou alguma coisa que você queira estudar mais a fundo que realmente te dê vontade de fazer isso e não de ficar parado só procrastinando ou fazendo diversas atividades e tarefas que não vão te gerar valor nenhum e não vão te levar a lugar nenhum. Todos os vídeos eu tô mencionando aqui que eu realmente quero crescer junto com vocês. E lembra que lá no começo eu falei sobre os Estados Unidos, que estava me ensinando a ser menos preguiçoso? Então, aqui nos Estados Unidos, como a gente não é cidadão, a gente ainda não tem o papel de cidadão, que demora muito tempo para sair, a gente ainda precisa da entrada e tudo mais, você tem que fazer muita coisa em relação à documentação, você tem que ir atrás de muita coisa, você tem que preencher 1 milhão de formulários, você não é tratado como um cidadão, você é tratado diferente. Por exemplo, o lugar que eu estudo, o college, ele é mais caro para mim, porque eu sou imigrante, porque eu não nasci aqui nos Estados Unidos. Então sempre que a gente tem a oportunidade aqui de ter um documento a mais ou de fazer alguma coisa legal aqui nos Estados Unidos, a gente precisa correr e ir lá fazer mesmo, sabe? Aproveitar essa oportunidade, não ficar procrastinando. Às vezes, para você ter certo documento, para você acessar tal lugar ou acessar tal emprego, você vai precisar pegar um bando de coisa do Brasil, depois você precisa traduzir, precisa fazer diversos processos. Mas se a gente ficar remediando, quem perde somos nós. Então, por isso que os Estados Unidos me ensinou a fazer as coisas o mais rápido possível e ir atrás das coisas, porque cada vez mais a vida vai ficando mais fácil. Esses são os meus post-its, mas nesse vídeo nós estamos falando especificamente desse aqui. Esse é o sinal para você parar de viver sua vida no automático, sabe? Eu entendo, às vezes eu pego meu celular, eu entro no Instagram e eu fico tipo 20 minutos, meia hora e nem percebo, nem percebia, na verdade. Porque agora eu tomei a decisão de prestar atenção, sabe? Muitas vezes a gente nem presta atenção na nossa vida, no que a gente está fazendo. A gente automaticamente pega o celular e já entra nas redes sociais ou vai jogar, vai fazer alguma coisa e só depois de ficar meia hora, 40 minutos, 1 hora que você se dá conta de que você tá tanto tempo ali. E aí você sente aquele sentimento horrível de tédio ou de improdutividade e fica até mesmo com medo de fazer alguma coisa produtiva porque nem sabe o que fazer. Mas saiba que não tem problema nenhum você se distrair ou você se divertir com algum tipo de entretenimento. Eu, por exemplo, nessa jornada de mudança,
eu gosto de jogar. Às vezes eu jogo no meu computador alguns jogos e eu não vejo nenhum problema nisso, contanto que eu tenha sido produtivo já no meu dia, tenha feito o que eu planejei e tenha desenvolvido as tarefas de uma forma boa, sabe? Tenha feito coisas que realmente eu cresci. Então não tem problema nenhum eu ir lá e jogar um pouco no fim do dia ou no final de semana, até porque a gente é ser humano, a gente precisa se distrair, a gente precisa ter alguma coisa que a gente goste, que não necessariamente precisa estar nos evoluindo ali naquele momento. A gente pode simplesmente ir lá, jogar um pouco da maneira correta, no tempo correto, sem ficar viciado, e pronto, tá tudo certo. Bom, e para finalizar esse vídeo, a dica que eu deixo aqui no final é realmente se livre de todas as coisas ruins, comece a prestar atenção no que você faz no seu dia, inclusive planeje o seu dia e, como eu falei, encontre alguma coisa que você gosta de verdade de fazer. Encontre especificamente um hobby, depois uma atividade física ou um esporte e depois algum tipo de trabalho. Ou se você já tem um desses três, encontre o que está faltando. E aí você vai começar a ter noção realmente do que você está fazendo nessa vida. E sempre colocando Deus em primeiro lugar, sabe? Porque isso é o mais importante. Ele que vai te ajudar em todos os passos. E se você quer saber como cumprir esse primeiro passo de se livrar de todas as coisas ruins, e se livrar, por exemplo, de vícios, eu tenho esse vídeo aqui que fala sobre vícios, de como você se livrar, de como você pode mudar totalmente a sua vida e parar de ser um escravo a isso que te prende. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, o seu comentário e é isso. Até a próxima.